Olá, tudo bem? Eu sou o pastor e jornalista Michelson Borges, sou autor de alguns livros aqui na Casa Publicadora Brasileira, sou jornalista, editor da revista Vida e Saúde, e neste vídeo quero responder algumas perguntas relacionadas com o livro A Descoberta, que eu escrevi juntamente com o Denis Cruz. Tenho aqui a versão em português, tenho também aqui a versão em espanhol, é o Descobrimento, foi publicado pela editora Adventista da Argentina. E vou responder as perguntas que me foram enviadas por Juliane, do 9º ano do ensino fundamental aí do Colégio Adventista da Asa Sul, em Brasília, e pela equipe da Juliane também. Então, vou aí responder essas perguntas bem interessantes. Espero que estimule os que não leram ainda a ler o livro e a ver que a história foi escrita com muito carinho, com muita dedicação, e nos tem trazido muitas alegrias. Primeira pergunta é a seguinte: a dedicatória do início do livro é linda. Você acredita que escrever esse livro foi um chamado de Deus? Eu creio que sim, até porque tudo que eu faço, todos os textos que eu escrevo, livros e projetos que eu realizo, eu sempre faço com oração, eu sempre peço que Deus me oriente, me dê as palavras certas, e não foi diferente com esse livro. A ideia, desde o início, foi popularizar os conhecimentos ligados ao criacionismo, e eu entendo que isso é uma missão bastante importante, mostrar às pessoas que Deus, o Criador, existe, que há evidências sólidas para concluirmos pela existência dele, e também para mostrar como o criacionismo é um modelo sobre as origens bastante coerente, lógico, e eu creio que esse livro, então, ele cumpre esse papel. Entendo, então, que, de certa forma, foi, sim, um chamado para escrevê-lo. Segunda pergunta: qual a sua parte favorita do livro? É difícil, viu, porque tem várias cenas, vários momentos que são, assim, muito especiais, que, quando o Denis e eu escrevemos, nós nos emocionamos, inclusive com o resultado. Tem vários momentos, né? O casamento do personagem principal, que vai sendo restaurado também ao longo da trama. Você deve ter percebido, se já leu, que há várias subtramas no livro, né? Tem a parte ali, digamos, racional, intelectual, que envolve os argumentos, a discussão de ideias. Tem a parte também relacional, do pai com a ex-esposa, do pai com a filha. Tem a parte das dúvidas que ambos experimentam, tanto o pai quanto a filha, em contextos diferentes. Enfim, há várias camadas de textos, de histórias, arcos narrativos, e em vários deles há momentos assim muito especiais que para mim são os favoritos, né? Mas se eu pudesse escolher um, que é bem difícil, eu diria que é o momento em que o pai, o físico nuclear ali, né? Não quero também dar muitos spoilers aqui. Ele está ali assistindo a um sermão, com a mente cheia de dúvidas, de incertezas, mas Deus vai conduzindo as palavras do pregador, de modo que o físico vai ficando sem respostas e acaba tomando ali uma decisão. Esse eu achei um momento, considero um momento bastante especial no livro, e talvez eu pudesse colocá-lo como um dos favoritos, né? Não vou dizer assim que é o favorito, mas com certeza é uma passagem ali, um momento muito especial na obra. Como foi criar os personagens para a sua obra? Foi muito fácil ou incrivelmente difícil? Não foi difícil. Na verdade, alguns deles, depois o Denis veio com mais alguns, e nós então compusemos ali o grupo, né, a lista de personagens. O principal deles, né, aquele que aparece inclusive aqui na capa do livro, né, sentado ali no banco, que é o Carlos, o cientista. Ele já tinha me vindo à mente há um bom tempo, né? O livro ele tem uma história, né? Até conto aqui no fim dele como foi. Eu comecei a escrever, tive a ideia geral, escrevi o primeiro capítulo e uma outra parte do segundo, quando eu estava para começar o mestrado em teologia. Depois que eu comecei o mestrado, o tempo ficou muito curto, muito escasso, muitas leituras e trabalhos, enfim, e foram 5 anos assim, envolvido com o mestrado e outros projetos. E o livro ficou meio que esquecido, guardado lá no meu computador. Quando eu terminei o mestrado, dando uma olhada nas pastas do meu computador, eu reencontrei o livro A Descoberta, o esboço dele e o primeiro capítulo já pronto. E então eu resolvi compartilhar com meu amigo Denis, que é um grande escritor,
para ver o que daria isso, né? Foi uma experiência maravilhosa. Em 6 meses, nós terminamos o livro, trocando e-mails ali, todos os dias praticamente, trocando ideias, ele escrevia uma parte, eu adicionava outras partes, diálogos, cenas, e assim foi um processo bem intenso ali durante uns 6 meses. E foi maravilhoso ver, especialmente, a mão de Deus conduzindo o processo. E então os personagens, eles meio que apareceram assim, né, na nossa mente de forma bem natural. O núcleo principal, né, que é o pai, a esposa e a filha, ele já estava ali criado, né, eu já tinha criado esse núcleo principal. Depois vieram outros parentes, né, o pai da ex-esposa, os amigos da filha, uma senhora que aparece lá no hospital para conversar com o Carlos, né, a Dona Esperança, e outros personagens que vão surgindo assim, personagens mais secundários, né, vieram também naturalmente levando em conta as necessidades da história, do enredo que foi se desenvolvendo. Não foi, então, algo assim incrivelmente difícil, não, né, eles nasceram de maneira bem tranquila. Onde você acha que os personagens da sua história estariam hoje? Uma boa pergunta, né? Daria até para, quem sabe, a Descoberta parte 2, né? Eu creio que eu estou viajando agora, né? Eu creio que o Carlos continuaria trabalhando na área de pesquisas dele, mas agora com uma visão de mundo totalmente diferente. Você vai ler o livro, vai entender por que eu estou dizendo isso. Talvez a esposa, né, ela pudesse também iniciar um trabalho na área de saúde, porque ela, no livro, né, você vê que ela se interessa bastante por isso, por fitness, essas coisas, né? Quem sabe ela pudesse abrir uma academia, né? Alguma coisa assim, ou voltar com tudo para a área de atuação dela, que eu não vou dizer qual vou esperar que você leia o livro depois, né? Enfim, são possibilidades, né? Quanto à menina, né, a filha, você viu lá no final do livro que há uma indicação de uma possibilidade de algo para o futuro. Eu também não vou revelar o que é aqui, mas nós deixamos uma pista ali no livro, né? De algo bem bom, bem legal que poderia acontecer com ela no futuro. Então a pista está lá. Enfim, eu acho que os 3 estariam frequentando a igreja, trabalhando em favor das pessoas, como acontece com as pessoas que se convertem de verdade, né? Se envolvendo em algum ministério ali na igreja. Talvez o Carlos pudesse estar ali envolvido com a Sociedade Criacionista Brasileira, ministrando palestras pelo Brasil, pelo mundo, sobre o criacionismo e contando do testemunho dele, de um ex-ateu que aceitou os argumentos criacionistas e, mais importante do que tudo isso, aceitou o Deus verdadeiro, a Bíblia, o Criador do Universo. Podemos imaginar algumas coisas nessa direção, né? Que tipo de pessoas você acha que leem seu livro? Qual era o público-alvo quando você o escreveu? Desde o início, eu pensei nos universitários, nos alunos de ensino médio, mas é interessante porque a história ficou tão assim clara, tão agradável, que o livro acabou alcançando outros públicos. Hoje eu conheço adolescentes, crianças até, que me disseram que leram o livro, gostaram muito, precisaram, claro, pesquisar algumas coisas, porque há argumentos ali que são um pouco mais pesados, né? Mais técnicos, digamos assim, mas porque é uma história, um enredo, é possível que uma criança se envolva com a história e acabe ali absorvendo boa parte daquilo que foi explicado ali, né, argumentação mais científica. Mas de início eu tinha pensado nos universitários, o pessoal do ensino médio, estudantes, tanto é que o livro tem sido usado como paradidático, né, em muitas escolas, justamente porque as pessoas, né, eu creio que os coordenadores pedagógicos, né, os responsáveis ali, perceberam que a obra se destina bem a esse público, né? E às vezes um livro mais técnico, como é o caso do meu livro A História da Vida, por exemplo, ele acaba tendo um público um pouco mais segmentado, né? Mas um livro que tem uma trama, uma história, personagens, ele acaba alcançando públicos um pouco mais amplos, né? E tem sido o caso aqui do livro A Descoberta. Eu fico muito feliz de ver o resultado. É um livro que todos os anos tem tido uma boa vendagem, uma boa circulação, e isso, para um autor, é algo realmente maravilhoso, é a maior recompensa que um autor pode ter, é ver seu livro sendo
espalhado e pessoas lendo, gostando e sendo transformadas pela leitura, né? Nós já vimos que seu objetivo era escrever um livro que juntasse os principais argumentos criacionistas e evolucionistas. Mas que tipo de impacto você queria provocar? Qual era o seu objetivo com isso? Qual era o objetivo juntando esses argumentos? Eu quero destacar aqui também que eu gostei muito das perguntas, né? Alunos do 9º ano, veja só, e perguntas muito inteligentes, realmente o espírito do livro, né? A intenção da obra, aquilo que o Denis e eu tínhamos em mente quando escrevemos. Bem, eu não queria que as pessoas tivessem apenas uma mudança de pensamentos, de paradigmas, de ideias com respeito ao criacionismo, evolucionismo. Eu também queria e quero, e tenho percebido que isso tem acontecido, que as pessoas tivessem um encontro real com Deus, com o Criador. Pessoas que leram me dizem que se emocionaram, que tiveram uma noção bem melhor de quem é Deus, do que é a Bíblia, né, porque o livro também trata dessas questões. Então, mais do que ensinar, nós queríamos que o livro transformasse as pessoas. E isso tem acontecido e me deixa muito feliz, né? Porque a gente vê que aquilo que nós nos propusemos a fazer e as orações que nós fizemos nessa direção, isso tudo tem se cumprido. As pessoas têm sido não só tocadas em sua racionalidade, que é muito importante, mas também em suas emoções, na tomada de decisões, e isso tudo é muito bom, é maravilhoso, né, na verdade. Qual a diferença entre que esse livro fez na sua vida? Boa pergunta. Esse livro me fez revisar muito da minha experiência mesmo, né? Dizem que todo livro, especialmente quando tem histórias, né, personagens, acaba tendo um pouco de autobiográfico ali, né, dos autores, né? E eu posso dizer que tem muito de mim nesse livro. Eu fui evolucionista por um bom tempo, não cheguei a ser um ateu necessariamente, mas tive uma fase de descrença, de dúvida, de ceticismo. Passei por uma revisão de mim mesmo, né, da minha cosmovisão. Tive que ler muito, pesquisar muito, comparar ideias. Foram mais de 3 anos nessa busca minha e, no fim das contas, eu acabei reconhecendo que, de fato, há um Criador que criou todo o universo, criou o planeta Terra, a vida aqui na Terra. Ele veio a este mundo, morreu por mim e prometeu que vai voltar e recriar este planeta. Foi maravilhoso ter esse encontro com Deus, com o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas. E, de certa forma, esse livro, A Descoberta, ele me fez revisitar essa minha experiência, lembrar de todo esse processo e colocar um pouquinho ali, né, dessa experiência também no personagem. Como você se sente sabendo que seu livro tem mudado vidas? Como eu disse, né, um autor não tem nada mais gratificante do que saber que aquilo que ele escreveu tem sido uma bênção para as pessoas. E eu louvo a Deus, me sinto muito feliz, muito realizado, não só com esse livro aqui, né, mas com os demais, mas já que essa entrevista aqui tem que ver com o livro A Descoberta, né, ou o Descobrimento, eu fico muito feliz de saber que tantas pessoas têm tido acesso a essa história, aos argumentos contidos nela, e têm sido transformadas pela leitura. Se você não leu ainda, você que está assistindo esse vídeo, eu espero que possa fazer isso, né? Conhecer essa história e ser tocado por ela também. Depois me contar o que aconteceu, tá bom? Tenho certeza de que não vai ser uma leitura sem um efeito, né? Porque o livro ele tem um propósito e nós temos certeza de que Deus nos guiou na realização dessa obra. E se você ler com o coração e a mente abertos, alguma coisa vai mexer ali dentro de você, tá bom? E a última pergunta, você imaginava que seu livro chegaria a tantos lugares e que moveria tantos corações? Eu orei por isso, né? Mas de início eu não tinha realmente imaginado que ele seria publicado em língua espanhola, que teria tantas reimpressões, como tem tido, né, todos os anos, que as escolas adotariam esse livro como um paradidático também, né, alcançando aí públicos desde o infantil, adolescente, jovem, adulto. Eu fiquei muito feliz com o alcance, com o resultado. E, mais uma vez, eu louvo a Deus por isso tudo, porque eu sei que se não fosse a mão dele nesse projeto, desde o início, né, nos dando ideias, nos conduzindo no processo de escrita a 4 mãos, e depois na publicação do livro e na divulgação dele, eu sei que não seria a mesma coisa. Deus tem sido, desde o início,
o nosso terceiro escritor, digamos assim. E eu costumo dizer que meus livros, eles são mais escritos com os joelhos do que com as mãos, porque todos eles envolvem muita oração, muito entregar da vida para que Deus nos use, né, para esse propósito, de escrever coisas que sejam relevantes, que realmente possam fazer diferença na vida das pessoas. Então eu me sinto muito feliz de saber desse resultado, e prova disso é que eu estou aqui gravando esse vídeo agora para vocês, porque vocês leram, foram de alguma forma abençoados por esse livro, e ele continua reverberando, continua ecoando essa mensagem, né? É isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês. Leiam sempre bons livros para que eles possam construir a visão de mundo de vocês. E muito obrigado por terem escolhido esse livro para fazer um trabalho sobre ele, tá bom? Grande abraço. Deus abençoe todos vocês.